Já repararam que fantasmas têm preferência por corredores? Ué. E a explicação para isso pode ser menos sobrenatural e mais científica. Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Fala pessoal, meu nome é Nicolas, eu sou um neuromágico. Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Aqui eu mostro como coisas que nós pensamos que são sobrenaturais podem ser um truque de mágica ou um número de hipnose. E o nosso cérebro é o maior ilusionista do mundo. O nosso cérebro faz mágica pra gente o tempo todo. Ilusões de ótica e cognitivas fazem parte do nosso dia a dia. E muitas vezes essas ilusões podem dar a sensação de que nós vivenciamos algo sobrenatural, quando na real a explicação é muito mais simples do que parece. Mas antes de irmos para o caso, eu gostaria de perguntar uma coisa para vocês. Se um caso ou algum fenômeno não tem uma explicação, ele é alternativa A, sobrenatural, alternativa B, não explicado. Boa pergunta. É óbvio que a resposta certa é B. É claro. Algo que não foi explicado não passa a ser automaticamente sobrenatural. Existem realmente casos que a ciência não consegue explicar, ou porque não consegue replicar o fenômeno, ou porque não tem informações suficientes para investigar o fenômeno. Mas isso não quer dizer que eles sejam sobrenaturais. Lembre-se que tudo que a ciência explica muito bem hoje em dia já foi algum dia algo sem explicação, algo aparentemente inexplicável ou até aparentemente sobrenatural. Feita essa introdução, vamos viajar para os anos 90 na cidade de Warwick, no interior da Inglaterra. Mais especificamente em uma fábrica de equipamentos médicos, onde ficava o laboratório do Dr. Victor Tandy. Acontece que vários funcionários do local estavam relatando acontecimentos estranhos que poderiam ser associados com eventos sobrenaturais. Meu Deus! Só uma observação, para um fantasma aparecer em um laboratório tem que ter muita coragem. E os relatos eram sempre muito parecidos. As pessoas relatavam que tinham a sensação de estar sendo observadas. Sentiam tonturas ou arrepios repentinos. Até que um dia, o próprio Dr. Victor Tandy teve a sua experiência com o fantasma. O fantasma. Ele estava trabalhando em um projeto de uma máquina de oxigênio para pacientes com problemas respiratórios. Ele estava muito concentrado e, segundo o relato, ele trabalhava em silêncio. De repente, diz ele que sentia um pavor inexplicável e ele viu uma mancha cinza que se movia como se fosse uma pessoa. Mas, obviamente, não era uma pessoa. Ele conta que sentiu os cabelos da nuca arrepiar, ele ficou apavorado e em algum momento ele se virou e a coisa havia desaparecido. Qualquer um de nós ficaria assustado, apavorado, talvez até se cagasse de medo, mas não, esse é Victor Tandy, esse é um homem da ciência, esse é um homem que não teme fantasma algum, esse é um homem que não teme o sobrenatural. Eu acho perturbadora a sua falta de fé. No dia seguinte, ele levou para o laboratório um florete de esgrima, que vou pedir licença para chamar de espada, tá? Que para mim é uma espada. E por mais que vocês achem estranho caçar um fantasma com uma espada, lembre-se que tem gente aqui no YouTube que caça fantasma com arma de airsoft. Ele colocou a espada no meio do corredor, em um suporte, no qual ela ficava apoiada, e a espada começou a se mexer sozinha, como se fosse movida por um fantasma. Ele seguiu até o fim do corredor e encontrou o fantasma. E o fantasma era o ventilador. Não exatamente o ventilador, mas a ressonância que ele provocava. Let's see if he's who we think. Segundo o arquiteto Alfredo Del Carlo, ex-diretor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, cada corpo tem uma frequência de ressonância. Se o corpo recebe uma frequência de ressonância vindo de um outro lugar e essa frequência é igual à do corpo dele, esse corpo treme. Se eu toco um sino perto de um outro sino igual, esse outro sino começa a vibrar. Os humanos podem ouvir sons de até 20 Hz, mas são incapazes de detectar qualquer som abaixo de 20 Hz. Esses
sons do silêncio são chamados infrassons. Como a sala era estreita e tinha exatamente o mesmo comprimento de onda, o infrassom se multiplicava. Geralmente, esse infrassom, essas frequências de onda passam para a gente. Só que no caso da sala, elas não tinham para onde ir, elas ficavam acumuladas ali. Ou seja, a sala do laboratório estava cheia de energia sonora. E sim, era isso que fazia a espada se mexer. Mas acontece que essas ondas sonoras, imperceptíveis pelo ouvido, também interagem com o nosso corpo. Segundo o brasileiro Miguel Nassif, especialista em fisiologia cardiorrespiratória e professor da USP, se o centro respiratório do bulbo cerebral, que controla a respiração, entrar em ressonância, é possível que provoque hiperventilação, o que causa a sensação de pânico. E dependendo da situação, o excesso de oxigênio pode provocar até mesmo alucinações. O Dr. Richard Wiseman, autor do livro Paranormal, porque vemos o que não existe, diz que essas ondas interagem principalmente no nosso estômago e podem causar tanto a sensação de ansiedade quanto de enjoo. E tem mais, o globo ocular também não é imune ao infrassom. A chacoalhada do líquido do olho, combinado com pouca luz, causa visões de manchas acinzentadas e indefinidas, que podem ser interpretadas como um fantasma. E para finalizar, o labirinto, que é o órgão do ouvido responsável pelo equilíbrio, também pode entrar em ressonância, começar a tremer, o que vai causar desequilíbrio, tontura e suor frio. Mas você não precisa ter um ventilador mal assombrado na sua casa para sentir essa sensação fantasmagórica. O infrassom pode ser causado por tempestades, ventos, padrões climáticos e até eletrodomésticos. E um sopro de ar entrando por uma janela em um corredor comprido, veja, corredor, também gera infrassom. Agora tenho duas perguntas para você. Quantas histórias de fantasmas envolvem um corredor? E quantas vezes, em algum filme de terror, antes de alguma manifestação fantasmagórica, sobrenatural, tem a cena de entrando vento por uma janela? Quantas vezes? Será coincidência? Eu acho que não. Aliás, vários casos de casas mal assombradas, quando analisadas de modo científico, detectou-se a presença de infrassom que vinha de outros lugares. Outro caso encerrado, meu caro Watson. Então é isso, pessoal. Se você gostou, inscreva-se, ative as notificações e para ter um contato ainda mais próximo comigo, siga-me também no Instagram. E já estão disponíveis as camisetas do canal. Para comprar, o link vai estar no primeiro comentário fixado. E no mais, continuem seguindo o conselho daquele que veio do céu, não assustou ninguém, até porque não saiu da moita. Eu estou falando do ET Bilu. E o conselho dele, você sabe qual que é. Busque conhecimento.